Lei Complementar número 11 de 2022, iniciativa do Executivo, alteração da Lei 3.390, que altera a Lei Complementar número 118, de 27 de setembro de 2017, que trata aí do Código Tributário Municipal. Meu voto, resumo, trata-se de projeto de Lei Complementar número 11 de 2022, que altera a Lei Complementar número 18, de 27 de setembro de 2017, que institui o Código Tributário do município de Curvelo, encaminhado a esta casa pelo senhor prefeito municipal Luiz Paulo Glória Guimarães. Propõe o senhor prefeito a alteração nos artigos 72, parágrafo 1º, inciso 2, e do artigo 271, para que, no diz respeito, a inscrição no cadastro imobiliário sejam aceitos outros documentos além dos listados no parágrafo 1º. Esclarece que o artigo 271 traz ajustes necessários, buscando evitar a recente modificação possibilite o manejo de uma nova regra para frustrar execuções até então perfeitamente possíveis. Destaca que o artigo 3º do projeto introduz novos parágrafos ao artigo 271, inovando hipóteses de desistência de execuções fiscais independente do seu valor, mas que comprovadamente infrutíferas, possibilitando assim a concentração de esforços da máquina pública com mais efetividade e eficiência. Informa no que se refere ao disposto no artigo 271, parágrafo 1º, o projeto traz a imposição de motivação processual pelo executado para que a Fazenda Municipal apure as condições legais previstas e proceda à desistência prevista. Justifica tal alteração pela absoluta impossibilidade processual do poder público em fazer referida apuração de ofício e proceder ao pedido sumário de desistência de todas as execuções que se encontrem na nova condição trazida pela legislação, considerando que o Judiciário não dispõe de dados atualizados de todas as ações em trâmite para que possa ser operacionalizado de ofício o cumprimento da nova regra, qual seja a apuração do valor da execução fiscal devidamente atualizado. Destaca ainda o senhor prefeito que as alterações apresentadas pelo projeto de lei complementar possibilitarão o cumprimento das alterações já trazidas com maior efetividade, além de trazer novas mudanças que vão ao encontro de uma realidade mais ampla e que permita a otimização dos serviços públicos em favor do município. O projeto não contou com pedido de urgência, resumido, passa a análise do mérito da proposição. Submetido à manifestação à análise da Comissão de Legislação, o ex-vereador, como presidente, passa a análise do projeto. De início, destaco que ambos os artigos se propõem alterar, quais sejam o artigo 72 e 271 do Código Tributário do município de Curvelo, foram objeto de alterações propostas por este vereador no sentido de suprir ilegalidades existentes na legislação, qual seja a cobrança indevida do ITBI para verbação de contrato de compra e venda junto à municipalidade e a imposição da obrigatoriedade da Fazenda Municipal em proceder à desistência de execuções fiscais tidas como de baixa monta, baixo valor, trazendo benefício financeiro à Fazenda Pública Municipal. Traçamos o esforço histórico quanto à Lei Complementar 172, que alterou a redação do artigo 271, e tornando obrigatória a desistência das execuções fiscais que não ultrapasse o valor de 4.000 UFM. A dados de hoje, algo seria em torno de R$5.000, desde que preenchidos os requisitos legais. A dívida não deixa de existir, podendo a Fazenda utilizar de outros mecanismos de cobrança. A ideia é que a execução fiscal de pequeno valor não se torne prejudicial ao erário. Do mesmo modo, fora sancionada a Lei Complementar 168, que visa excluir a necessidade de recolhimento de ITBI para a verbação do contrato de compra e venda junto à municipalidade. O artigo 72 do Código Tributário Municipal exige o recolhimento prévio para a verbação, o recolhimento prévio para a verbação da promessa de compra e venda, o que era inconstitucional, conforme já amplamente decidido pelos tribunais superiores do país. O recolhimento do ITBI somente é devido quando da transferência definitiva, ou seja, quando da outorga da escritura pública de compra e venda e do registro perante o cartório de imóveis. A disposição contida no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 72 do Código Tributário era para todos os efeitos inconstitucional ao condicionar o recolhimento do ITBI para a verbação do contrato de compra e venda. O STJ e o STF já manifestaram no sentido de que não incide em promessa de compra e venda o contrato preliminar ou aludido imposto. Passo aqui uma análise breve das proposições, das alterações propostas em relação ao artigo 72. Dentre as alterações propostas no PLC 11 de 2022, está a inclusão do inciso 5,
que prevê a averbação de contrato particular de doação ou instrumento semelhante, ainda que do imóvel sem matrícula no cartório de registro de imóvel. A alteração se mostra benéfica ao contribuinte, ampliando as hipóteses onde a Fazenda Municipal poderá receber os documentos correlatos à averbação perante a Fazenda Municipal, inclusive para fins tributários, mostrando-se de mesma forma benéfica ao município. Então, nesse ponto, a alteração proposta ela é benéfica tanto para a Fazenda quanto para o município, registrando também que não incide o ITBI nessa hipótese, né? Uma vez que nós estamos inserindo mais uma possibilidade lá no artigo 72. De qualquer maneira, a correção trazida pela Lei Complementar 168 de 2022, no que tange a exclusão da necessidade do recolhimento do ITBI para fins de averbação dos contratos em questão, é medida pacífica e latente, e eventual descumprimento pode ser atacado mediante o remédio constitucional competente para assegurar o cumprimento da norma. De mais a mais, a medida proposta no que tange a alteração merece a minha acolhida. Das alterações propostas em relação ao artigo 271 do Código Tributário. Já em relação ao artigo 271 do Código Tributário do município de Curvelo, propõe a criação de mais 4 parágrafos, da qual passamos a análise neste momento. O parágrafo 5º, que se propõe inserir, é benéfico também, uma vez que amplia as hipóteses onde a Fazenda Pública do município de Curvelo estaria autorizada a desistir das execuções fiscais, inclusive reconhecendo casos de prescrição intercorrente, o que pode ser realizado, inclusive, na via administrativa e de ofício pela administração pública. Então, quando se insere essa hipótese aqui, por exemplo, um processo que fica parado lá no fórum durante 5 anos sem movimentação, e isso não é muito difícil de acontecer, esse processo ele estaria com o que nós chamamos de prescrição intercorrente, e a Fazenda Pública estaria autorizada a pedir a desistência das execuções fiscais nestes moldes. Então, nesse ponto, eu também entendo que a alteração que está sendo proposta ela é benéfica. Da mesma forma, o parágrafo 5º invoca para o Código Tributário Municipal o princípio da menor onerosidade em relação ao executado. O que é isso? Tal princípio processual vem como garantia de que o executado não sofra mais gravames do que o necessário para a satisfação do direito do exequente, ou seja, da fazenda. Sempre que for possível, a satisfação do direito do exequente, no caso a Fazenda Pública, se dá por outros meios que sejam menos dolorosos ao executados. Estes devem ser adotados. A menor onerosidade vem com uma barragem à onda daqueles sujeitos que creem que na execução como instrumento de vingança. Ou seja, então essa alteração que está sendo proposta também é salutar, uma vez que permite aí a Fazenda reconhecer na adoção das execuções fiscais o princípio da menor onerosidade ao executado, ou seja, vai doer menos no lombo do cidadão, do contribuinte, digamos assim. Por sua vez, o parágrafo 6º do Código Tributário que se pretende inserir preceitua que a desistência prevista no parágrafo no artigo 271 do Código Tributário, não se aplica quando do executado possui mais de uma execução fiscal e que a totalidade de crédito não ultrapasse 4.000 FM, bem como quando a execução fiscal resultar de saldo remanescente de parcelamento ou saldo parcial da dívida. Em relação à existência de outras execuções fiscais, isso é possível, trata-se de hipóteses muito corriqueiras junto à prática forense e merece ser acolhida também, registrando que cabe à Fazenda esforçar para evitar múltiplos ajuizamentos, visando reunir sempre que possível todo o débito tributário em um único feito executivo, trazendo desta forma economia tanto para a Fazenda quanto para o executado. O que é isso? Às vezes a Fazenda ela fragmenta as execuções, às vezes a pessoa deve vários exercícios de IPTU, por exemplo, então esse valor ele é fragmentado em 2 ou 3 execuções fiscais, então, quando houver mais de um processo, a Fazenda não poderá desistir de nenhum, porque, obviamente, o crédito ele ultrapassa os 4.000 UFM, então, nesse ponto do projeto também caminhou bem, mas também cabe aqui ressaltar que a Fazenda Pública ela deve reunir esforços para concentrar sempre que possível toda a cobrança num processo só. De outro lado, temos que o inciso 2 da proposição, ao meu ver, ele é inócuo, simplesmente pelo motivo de ser inaplicável à espécie.
O parágrafo 1º do artigo 271 veda que a Fazenda Pública proceda à desistência de execuções fiscais quando ocorrer ou existir causa de suspensão de exigibilidade do crédito, sendo certo que o parcelamento é uma dessas. Ou seja, já existe uma previsão no parágrafo 1º do artigo 271 que prevê que não se pode desistir dos processos onde existe parcelamento. E a proposição do parágrafo 6º é o seguinte: se tiver parcelamento, não pode existir. Se tiver saldo remanescente de parcelamento, não pode existir. Então é inócuo. Se eu não posso desistir do que está parcelado, não existe saldo remanescente devedor. Então, ao meu ver, a aplicação do parágrafo 6º ela é inócua. Porque se eu não posso desistir das execuções fiscais onde exista parcelamento, não há que se falar em saldo remanescente de parcelamento, motivo pelo qual, ao meu ver, é inaplicável o parágrafo 6º. Desta forma, a desistência não pode ocorrer no presente caso ante a previsão contida no próprio parágrafo 1º. Em sendo assim, não é possível desistir de um processo quando ocorre parcelamento do crédito tributário, e aqui eu faço essa ressalva. Já em relação ao parágrafo 7, este passa a exigir que o executado proceda à motivação do pedido, cabendo à Fazenda Pública analisar as condições. Também não vejo óbvio ao prosseguimento da questão, ora colocada por dois motivos. Primeiro é que cabe ao interessado proceder ao requerimento junto ao juiz da execução fiscal, ou diretamente ou de forma administrativa perante a Fazenda Pública do município de Curvelo. E aí nós temos um princípio do direito que diz o seguinte: o direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você tem o direito, que você busque, corra atrás dele, que contrate seu advogado ou que vá diretamente na prefeitura e peça desistência à análise das condições. A motivação a que se refere o projeto é basicamente o requerimento junto ao juízo competente de que o executado preencha as condições para tal, não podendo a Fazenda Municipal se negar a desistir do pleito em questão, nem mesmo proceder ao pedido de desistência quando constatada a hipótese. Registra-se ainda que, em virtude do princípio da isonomia tributária prevista no artigo 150 da Constituição Federal, a matéria em questão pode ser, inclusive, conhecida de ofício pelo juiz competente, que pode, inclusive, determinar que a Fazenda Pública proceda à comprovação se seria ou não hipótese de desistência. Quanto ao parágrafo 8º, este prevê que as demais hipóteses de desistências voluntárias serão regulamentadas por decreto. Quanto a este ponto, mister aguardar a regulamentação até mesmo para se referir se não ocorre eventual extrapolação de poder regulamentar da norma, registrando de toda sorte que as disposições contidas do artigo 271, exceto aquelas previstas no parágrafo 5º, possuem eficácia imediata e de observância obrigatória. Ou seja, todo projeto, toda legislação que se propõe, ela já tem eficácia imediata, exceto aquela prevista no parágrafo 5º, que depende de regulamentação por decreto. De toda sorte, concluímos que o projeto se mostra apto à aprovação, merecendo a acolhida deste vereador nos termos desta fundamentação. Diante do exposto, no que tange a matéria, manifesto desde já meu voto favorável ao projeto de lei número 24/2022, nos termos dessa fundamentação, com as seguintes ressalvas. O inciso 2 do parágrafo 6º do projeto de lei que se propõe se revela inócuo ante a impossibilidade jurídica de ocorrência de saldo devedor, tendo em vista a vedação de parcelamento. E quanto ao parágrafo 8º, registra que as disposições contidas no artigo 271, exceto as previstas no parágrafo 5º do projeto que se propõe, possui eficácia imediata e de observância obrigatória. Como estou a concluir, voto favorável com essas duas ressalvas. Curvelo, 11 de julho de 2022. Eu concedo a palavra ao relator da Comissão de Legislação, vereador Daniel Araújo, pelo tempo que julgar necessário.